Um homem foi detido pela segunda vez nessa semana. Sabe por quê? Ele estava infectando com a Covid-19 pessoas, andava sem máscara e tocava em maçanetas e corrimãos. Não passaram nem 24 horas e o mesmo homem foi preso 2 vezes por tentar transmitir a Covid-19. A primeira prisão aconteceu na cidade de Planalto. A maneira que ele se comportava atraiu a atenção da comunidade e virou alerta nas redes sociais. Esse indivíduo estava disseminando a doença, vamos dizer assim, com a saliva, passava na maçaneta dos carros. Câmeras de segurança flagraram o homem sem máscara e encostando em um carro que estava estacionado na rua. Após ter sido detido pela polícia, o homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Só que ao invés de respeitar o isolamento, ele foi para a cidade de Iraí, que fica a 35 quilômetros de Planalto, também com o objetivo de propagar a doença. Os populares conheciam, ele era um morador do nosso município. Então, através dessas redes sociais, os moradores acionaram a Secretaria da Saúde que esse mesmo indivíduo estava fazendo isso no nosso município. A fiscalização foi até o local e novamente prendeu o criminoso. Não ofereceu resistência, a gente trouxe para o hospital, ele está isolado num quarto do hospital. O homem que estava em liberdade condicional agora está internado no Hospital Municipal de Iraí. Segundo os médicos, ele toma medicamentos controlados e não está descartado que tenha problemas mentais. Bom, ainda sobre esse assunto, a gente vai convidar com o advogado criminalista, Dr. Franklin Gomes. Franklin, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Esse caso é absurdo e a gente viu, né, ele assinou um termo circunstanciado pela primeira vez, depois cometeu de novo esse crime. A gente pode chamar de crime, de fato, alguém que sai aleatoriamente tentando passar o vírus para outras pessoas? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Não, de fato, o que ele praticou é um crime. Nós temos diversos crimes previstos na legislação brasileira que podem se enquadrar em casos relacionados com o Covid. E o que ele praticou é o crime de perigo de contágio de moléstia grave. É um crime que tem uma pena de 1 a 4 anos de prisão. Ele sempre vai ocorrer quando a pessoa consciente, sabedora que está contaminada, começa a praticar atos com a tendência, com a vontade de contaminar outras pessoas. Portanto, o que ele fez é crime sim, com uma pena, como eu disse, de 1 a 4 anos. Franklin, nosso repórter acabou de dizer que o cidadão está no hospital. Será que não é, de certa forma, um lixamento que estão fazendo? Uma pessoa que aparentemente é uma pessoa que está perturbada mentalmente e pode não responder pelos seus atos e cair no sentido de ser uma pessoa inimputável? Eventualmente, é claro que isso pode acontecer, mas o que a gente precisa tomar muito cuidado, e aí até um alerta para toda a população, é que existem algumas regras que precisam ser respeitadas com relação a crimes contra a saúde pública. Então, qualquer pessoa que tenha lá a sã consciência, que esteja na plenitude do gozo das suas faculdades mentais, não pode praticar esse ato. A gente tem que avaliar o caso específico para ver se essa era a condição dele. E outro ponto muito importante, que também é um outro crime, que muitas vezes as pessoas não estão tomando a devida consciência, é com relação a desobedecer às ordens, as orientações do poder público com relação à necessidade de impedir o contágio do Covid. Então, sempre que eu tiver uma legislação que imponha alguma obrigação, se eventualmente eu violar essa obrigação, que necessariamente tem que estar na lei, eu posso também estar cometendo um crime. E aí eu acho que entra muito o caso do uso da máscara. É um crime mais brando, evidentemente, tem uma pena aí de 3 meses a 1 ano de prisão, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. E, Franklin, uma pessoa que acompanha o ato criminoso de alguém que sabidamente está com o vírus e circula pela cidade, ou então, como você mencionou, que descumpre as regras, ela denuncia para quem? Ela denuncia diretamente para a polícia? Eu vou ligar para a polícia, eu ligo para a Secretaria de Saúde. Há uma maneira correta de se fazer essa denúncia? Sim, a melhor coisa a ser feita nesse momento é ligar 190, porque é um caso de flagrante delito. Ela pode chamar a polícia e a polícia pode prender essa pessoa em flagrante. Agora, Franklin,
várias cidades, no caso aqui do estado de São Paulo, estão estabelecendo um cerceamento de circulação a partir de uma determinada hora. Em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, os bares fecham às 8, tem circulação em cidade às 11 da noite e tudo mais. Agora é o seguinte, o cidadão que estiver circulando além desse horário, o que acontece? Ele vai ser preso, vai ser levado a uma delegacia de polícia, ele pode se justificar dizendo, olha, eu já com caso real, o cidadão numa cidade aí estava esperando, o ônibus não veio depois das 11 e a polícia foi lá. E aí? Que crime o cidadão comete se ele estiver voltando para casa depois do horário determinado pelos governadores e prefeitos? Tecnicamente, ele não cometeria nenhum crime. Essas regras que estão sendo estabelecidas são decretos e não são leis, falando tecnicamente. Então, ele só estaria cometendo esse crime de infração de medida sanitária preventiva se tivesse uma legislação obrigando a fazer alguma coisa, uma lei. Nesse caso, não. O que pode ser aplicado são as multas. E o mais importante para essas pessoas é realmente a orientação. O direito penal, a parte criminal, ele tem que entrar com uma última medida. O mais importante é que todos nós, nesse momento, tenhamos consciência, tenhamos a educação e a civilidade para evitar a propagação da doença. Franklin, a gente mostrou mais cedo justamente o caso no Rio de Janeiro, em que a prefeitura aplicou uma medida que os bares tinham que fechar em determinado horário. E aí veio uma decisão judicial que falou, não, os bares podem ficar abertos até o horário do comércio, que também não pode se beneficiar e o outro ser atrapalhado. Não fica confuso para o cidadão? Uma hora a prefeitura, que é quem a gente, entre aspas, não necessariamente votou, mas a pessoa pode ter votado, ganhou a eleição, é quem decide. Só que aí vem a justiça e fala, não pode. Não deixa mais confuso as pessoas, essa judicialização de todas as medidas? Como você disse, são decretos, não são leis, né? Então, isso não atrapalha até ao invés de ajudar? Sem sombra de dúvidas. A gente está vendo um conflito entre os poderes, entre os entes do governo, e isso, ao invés de ajudar o cidadão a ter uma orientação muito mais clara, acaba prejudicando. Até mesmo aqui no estado de São Paulo, você vê agora esse último decreto, muita gente tem dúvida. Escritório pode abrir, não pode abrir? Delivery, ele pode funcionar depois das 8, não pode funcionar depois das 8? E isso acaba prejudicando e muito o cidadão, que muitas vezes fica sem orientação e sem saber exatamente o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Agora, Franklin, agora há pouquinho até a gente estava conversando aí com o presidente de uma associação de comerciantes, eles falam dos shoppings também, dizendo que os shoppings tomam cuidado, que não tem aglomeração, que as escolas abrem, igrejas abrem, por que o shopping não abre? Quer dizer, essa determinação é discricionária, quer dizer, é um decreto, é uma vontade de uma autoridade, que pode ser o prefeito, pode ser o governador. Mas eu digo, cabe recurso judicial para isso? Cabe recurso judicial, mas dificilmente, né, a gente vai conseguir limitar o poder do administrador público com relação a essas restrições que ele pode determinar. Ele pode muito bem, dentro do poder discricionário, entender quais são ou quais não são os serviços essenciais. Isso não significa que não pode ser judicializado. Nós tivemos aí, recentemente, muitas disputas judiciais envolvendo esse tema, mas é muito difícil impedir que o governador, que o administrador público tenha essa limitação. Franklin, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News, tentando tirar essas dúvidas, que são muitas, infelizmente, por causa da pandemia.